Olá, Igreja Família. Olá, querido, você que está conosco aqui no canal do YouTube da Igreja da Cidade. Para nós é uma alegria poder estar com vocês. Para mim é uma honra estar conversando com vocês sobre o nosso estudo de grupos da cidade dessa semana, primeira semana de agosto. Mas antes de falar sobre ele, eu quero falar um pouquinho sobre as promessas de Deus, o nosso livro devocional 2025. E no dia de hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto, o tema é a promessa do juiz, legislador e reis. No livro de Isaías 33:22, nós lemos assim: Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos salvará. Que promessa incrível e tão atual para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A gente vive num mundo de tantas injustiças, de tantas coisas que tiram a gente do sério, tiram de nós a esperança, tiram de nós o chão, mas vem Deus e declara que Ele é o juiz. Olha só, e pega isso para o seu coração, este finalzinho do devocional. Diz assim: estamos onde estamos como uma sociedade porque nos afastamos de sua lei. Em um mundo frequentemente marcado pela injustiça, podemos confiar que Deus é o nosso justo juiz. Permaneçamos firmes nessa esperança, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos abalar. Permaneça firme em Deus. Deus está com você. Deus é o nosso juiz. Esta é a promessa do nosso devocional 2025. Deus é o nosso juiz, nosso legislador. E o estudo de grupos da cidade da semana, de 3 a 9 de agosto, está aí baseado na carta de Tessalonicenses no Novo Testamento, uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E o tema dessa semana diz assim: firmes na fé em tempos difíceis. Olha só a conexão com o nosso devocional desta segunda-feira. Que incrível é essa verdade! Mesmo em tempos difíceis, nós podemos permanecer em pé, firmes, sabendo que Deus é conosco. Em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 2, nós lemos assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Queridos, essa é uma verdade que a gente não pode perder. Primeiro, a verdade histórica. Tessalônica era uma cidade extremamente estratégica, era uma cidade muito movimentada, era um centro comercial daquela região do Império Romano. Então ali circulava muitas coisas e circulava também o evangelho através de Paulo e Silas. Eles fizeram viagens missionárias e uma delas foi parar em Tessalônica. E ali, por conta de toda a perseguição que tiveram, não conseguiram permanecer por muito tempo, mas o tempo que tiveram lá, plantaram uma igreja. E essa igreja jovem enfrentava muita perseguição, uma severa perseguição, tanto para os judeus quanto para os gentios daquela época. E eles estiveram ali. E a palavra do Senhor diz para nós que Tessalonicenses, a igreja de lá, era uma igreja que estava ali sendo encorajada, fortalecida, porque reconhecia a firmeza, mesmo em meio à tribulação. Há alguma diferença nos tempos de hoje? Não, não tem. Nós vivemos aí tantas tribulações, tantas situações que tiram o nosso chão, que tiram a nossa esperança, e nós queremos convidar no texto de hoje, você pode permanecer. É possível permanecer firme, mesmo em meio a sofrimentos, lutas, sustentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus dá para nós a direção, dá para nós a paz que excede todo entendimento, dá para nós sabedoria e discernimento para os tempos que estamos vivendo. Então, o nosso estudo de hoje, dos grupos dessa semana, diz assim: para permanecermos firmes em tempos difíceis, precisamos entender que a palavra de Deus é combustível para a perseverança. Que maravilha, que certeza, é isso que nós temos na palavra de Deus. No 1 Tessalonicenses, no verso 13 do capítulo 2, nós lemos assim: portanto, nunca
deixemos de agradecer a Deus quando vocês receberam a nossa parte da mensagem dele, não a consideraram como palavras humanas, mas como verdadeiramente a palavra de Deus, que continua a agir em você aos que creem. Então a perseverança da igreja de Tessalônica era profunda e estava ali embasado na palavra de Deus. E é onde nós encontramos para poder ter um combustível espiritual, para perseverar. Mesmo em meio a lutas, nós podemos ter essa certeza que transforma, que nos direciona, que sustenta. Precisamos permanecer firmes a qualquer tempo, porque a palavra nos dá essa firmeza. Como diz um livro do autor e pastor Stephen Furtick, diz assim: a voz de Deus tem que ser a voz mais alta da sua vida, querido. Não existe voz mais alta do que a voz do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Essa frase, essa máxima, está escrito no livro Feche essa matraca. O nome é meio engraçado, mas é verdade. Nós precisamos falar menos e ouvir mais as coisas de Deus, ler mais a palavra do Senhor. Então se mantenha firme através dessa verdade. Lembre-se, a verdade é que a palavra de Deus continua agindo dentro dos que creem, mesmo quando nos sentimos nada. Queridos, essa é uma verdade tão profunda. Mesmo que a gente está passando, mesmo que quando a gente não sinta nada, nós temos que nos embasar e olhar para a palavra de Deus. E eu quero colocar aqui outras verdades para você. Pega essa verdade aqui, ó. Estou sofrendo. É uma verdade. Isso daí não é uma história da carochinha e tal, que você vai viver um tempo de flores porque aceitou a Jesus. Não, todos nós sofremos por situações as mais adversas, mas sei quem está comigo, sei o que ele disse, eu vou continuar crendo na palavra de Deus. E eu quero colocar duas perguntas e eu vou dar alguns segundos aqui para você refletir sobre elas. Quais vozes você tem ouvido com mais frequência em momentos difíceis? A voz de Deus ou a sua matraca interna? E a outra pergunta: o que você precisa silenciar para ouvir com clareza o que Deus está dizendo? Reflita por alguns segundos. Tenho certeza que Deus está falando contigo, querido. Continue, persista. Olha só o tema 2 desse grande estudo da palavra de Deus nos nossos grupos da cidade. Para permanecermos firmes em tempos difíceis, precisamos entender que a família da fé nos fortalece na dor. Que verdade incrível! Na continuação do texto, no versículo 14, nós vemos assim: portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus. Perceba algo importante. Perceba algo importante. E isso aí é uma grande mentira. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos em luta, nós pensamos e a carne vem para nós e vem a voz no nosso coração dizendo assim: você está sozinho. E aí vem a palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica dizendo: não, vocês não estão sozinhos. O versículo, a paz que vocês estão passando, a situação que vocês estão passando é a mesma que outras igrejas passam. Então nós estamos juntos nessa situação. Nós estamos crendo que Deus vai trazer a perseverança, vai trazer para nós todo o sustento para continuar. É verdade, o sofrimento na perspectiva do reino não nos exclui, muito pelo contrário, nos insere mais nessa família, porque somos parte do corpo de Cristo. E quando aceitamos Jesus no nosso coração, nós percebemos que temos pessoas que nos ajudam em oração, na presença. Quantas e quantas vezes eu orei por irmãos, orei por situações, para quê? Para que a voz do Senhor pudesse falar ao coração daquele querido. Quando nós estamos no luto, nós pedimos para o Espírito Santo trazer o consolo, porque nós não caminhamos sozinhos com Jesus. Jesus está conosco, Ele está trazendo para nós todo o sustento. Então não perceba, não coloque no seu coração que você está sozinho nisso. Deus está com você. Quando não conseguimos
Deus nos desperta através da fé de outras pessoas. Queridos, tenha certeza, sempre haverá uma pessoa no corpo de Cristo, na igreja, que vai dar para você palavras de encorajamento, que vai fazer você olhar novamente para Jesus. Como diz o salmista, quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos para os montes, ali virá o nosso socorro. Precisa ter uma intencionalidade nossa de levantar a nossa cabeça e olhar para o monte. Acredite, seu amigo, seu irmão, da igreja onde você está, Deus está levantando a sua cabeça, ajudando através desse irmão, para você olhar para os montes e ver que ali está vindo o socorro de Deus a galope para te ajudar, para te sustentar em amor. Vou colocar outras questões aqui e eu quero que você reflita por alguns segundos. Em tempos de sofrimento, você costuma se isolar ou buscar apoio na comunidade da fé? Quem tem sido os seus na jornada cristã e de quem você pode ser o seu apoio? Vamos refletir sobre isso. Vamos continuar. Persevere. Olha só, no ponto 3 nós temos ali, para permanecermos firmes em tempos difíceis, precisamos entender que a resistência é uma marca dos que creem. Uau, que verdade! Em 1 Tessalonicenses 2, nos versículos 15 e 16, nós lemos assim: eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Queridos, nós criamos resistência, nós criamos resiliência quando nos apoiamos na palavra de Deus, quando temos uma família espiritual que nos ajuda, quando nós olhamos para o Senhor Jesus acima de todos os problemas. Gosto muito daquela ilustração daquelas palmeiras que tem no litoral, onde tem países que passam por furacões. A gente já viu isso várias vezes. Infelizmente acontece esses desastres ambientais, que são os furacões intensos, mas há algo que me chama a atenção. Essas palmeiras, se vocês perceberem bem, elas encurvam no vento, elas chegam às vezes a tocar o chão, de tão forte que é o vento, mas passou o vento, veio a bonança. Olhe de novo para essas palmeiras, elas voltam a ficar erguidas. Por quê? Porque ali existe resiliência, ali existe raízes profundas que fazem ela persistir, mesmo em condições desfavoráveis. A vida com Jesus é isso. Quando nós colocamos as nossas raízes dentro da palavra de Deus, firmado em Jesus, vai passar qualquer outro temporal, mas nunca vai deixar a gente cair. Por quê? Porque com Jesus nós conseguimos avançar. Creia nessa verdade. Os que anunciam a verdade sempre enfrentam resistência, mas com Jesus nós conseguimos andar. Eu nunca esqueço de um cântico que eu cantava quando eu era pequeno. Com Jesus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal e nós persistimos. A resistência deles não era fruto de um orgulho ou teimosia, mas de uma fé convicta, que acreditava que o evangelho era digno de qualquer preço. Pense bem nessa pergunta. Qual área da sua vida Deus está te chamando a continuar, mesmo em meio à pressão? Pense. Deus está contigo, querido. E agora eu quero trazer para você essas verdades, concluindo aqui. A palavra se aprofunda e a comunhão se torna essencial quando nós decidimos andar com Jesus. É possível viver uma vida cristã sólida, mesmo em ambientes hostis. Guarda isso no seu coração, essa verdade. Hoje, talvez a perseguição não venha de soldados, mas de diagnósticos inesperados, frustrações familiares, pressões emocionais, ansiedade, cansaço ou mesmo de uma sensação de vazio espiritual. Em meio a tudo isso, a palavra de Deus continua sendo o combustível que nos alimenta, a verdade que nos ancora e a voz que nos chama à perseverança. Encontre Jesus hoje.
e mude totalmente a sua vida. Ele está aberto com o seu coração, com os seus braços, para te dar um abraço. E eu quero deixar aqui um convite para você. Você que está vendo este vídeo, está estudando conosco, mas ainda não tomou uma decisão. Aceite Jesus hoje. Nós temos aí um link passando aqui com você, um QR Code para você apontar o seu celular e queremos conhecer você. Queremos ajudar você a poder trilhar o caminho de olhar para Jesus, de perceber a alegria que é andar com Jesus. Quero também chamar você que já aceitou Jesus, mas por qualquer questão se afastou de uma igreja. Deus te chama para reconciliação. Deus te chama para um novo carinho, um novo amor com Ele, porque com Jesus nada nos faltará. E você também que está conosco, está na família espiritual, mas ainda não tomou a decisão de grande testemunho através do batismo. Aceite a Jesus hoje, aceite essa grande oportunidade de poder se batizar e fazer parte da grande família de Deus. E para você que está nos assistindo aqui e ainda não faz parte de um grupo da cidade, da igreja da cidade, convido você. Nós temos grupos de diversas formas, de diversas maneiras, em vários lugares, não somente São José dos Campos, mas todo o Vale do Paraíba, sul de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, fora da região sudeste, fora do Brasil. E queremos conectar você a um grupo da cidade. Se conecte conosco também através desse link que aparece aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Seja fortalecido com a vida de Jesus no seu coração. Deus abençoe.